O primeiro som que ouvi não foi a voz dele. Foi o toque dos dedos batendo na luminária da minha mesa. Um gesto arrogante, despreocupado, típico de quem acha que já manda no lugar. Acordei com aquilo, levantei a cabeça da borda do console e vi Owen Mercer em pé ao meu lado, uma mão no bolso e a outra apoiada no canto metálico da mesa. Atrás dele, 3 monitores ainda exibiam alertas de recuperação da Amber. Ele nem sequer olhou para eles. Eu não pago pessoas para dormir. Meu nome é Marina Vale. Tenho 42 anos. E quando Owen Mercer entrou naquela sala, eu já estava acordada havia quase 16 horas, evitando que nossos sistemas entrassem em colapso antes do amanhecer. Esta é uma história fictícia, inspirada em conflitos humanos comuns, criada para entreter, provocar reflexão e deixar algo significativo. Não retrata nenhuma pessoa real. O ataque começou logo depois da meia-noite. Primeiro veio a sondagem, depois a tentativa de invasão, e então aquela reação em cadeia que executivos gostam de chamar de disrupção porque têm medo de chamar de pânico. Eu estava naquele console desde então, sem jantar, sem pausa. Só café velho, olhos ardendo, o pescoço travado e um mapa de recuperação mudando mais rápido do que a maioria das pessoas naquele prédio conseguia acompanhar. Eu só fechei os olhos porque meu corpo chegou ao limite antes do trabalho terminar. Mantive os pedidos em andamento, os dados dos clientes protegidos e o sistema central funcionando o tempo suficiente para impedir que a Oraline Systems acordasse em desastre. Owen olhou para as telas e depois para mim, como se o problema não fosse a crise ainda acontecendo atrás de mim, mas o fato de eu ter fechado os olhos por alguns minutos. Foi então que notei Gavin Cross parado na porta, logo atrás dele, de braços cruzados, com aquela expressão polida que algumas pessoas usam quando querem fazer a crueldade parecer razoável. Esse é o perigo de pessoas como Marina, disse ele em tom calmo. Elas se tornam insubstituíveis, e depois chamam isso de liderança. Levantei com esforço, sentindo os ombros reclamarem. O sistema ainda está em recuperação, falei. Owen soltou uma risada curta. E você ainda está aqui? Olhei para ele. Como assim? Você ouviu. Crachá. Acesso. Agora. Um dos engenheiros do turno da noite se virou. Owen, foi ela quem manteve tudo funcionando. Owen o cortou na mesma hora. A segurança pode acompanhá-la até a saída. Gavin baixou um pouco a voz. Marina, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Mais difícil. Foi essa a palavra que ele escolheu para definir a demissão da pessoa que manteve a empresa de pé durante toda a noite. Owen achou que estava apenas dispensando uma funcionária cansada que cochilou na mesa. O que ele realmente fez foi tirar a única pessoa que estava impedindo a Oraline Systems de ter uma manhã extremamente cara. 3 dias antes de Owen Mercer me demitir, ele ainda estava aprendendo a se portar como líder, sem parecer que tinha pegado o cargo emprestado. Essa era parte do problema. A outra parte era Gavin Cross. Owen havia assumido recentemente a supervisão da eficiência operacional, o que lhe dava poder suficiente para tomar uma decisão ruim, mas não experiência suficiente para perceber isso no momento. Gavin percebeu isso de imediato, e a partir daí passou a estar em todos os lugares. Ao lado de Owen depois das reuniões, inclinando-se antes das apresentações, alimentando o ego dele com exatamente o tipo de discurso que homens inseguros confundem com inteligência. Simplificação, responsabilidade, modernização, reduzir a dependência. Gavin adorava palavras que soavam bonitas de longe. Ele usava essas palavras como lâminas. Em público me tratava com um respeito elegante. Marina construiu uma estrutura impressionante, disse certa manhã a um grupo de líderes, sorrindo como se elogiar não custasse nada. A questão agora é saber se essa estrutura consegue crescer além de quem a criou. Algumas pessoas concordaram com a cabeça. Esse era o verdadeiro talento de Gavin. Ele conseguia transformar ambição em algo que parecia responsabilidade. Eu já tinha corrigido Owen 2 vezes naquela semana sem expô-lo na frente de clientes. Uma vez, quando ele tentou simplificar um processo crítico de emergência. Outra, quando quase respondeu a um problema em tempo real,
de um jeito que teria piorado tudo. Ele nunca agradeceu. Apenas demonstrava alívio quando eu resolvia em silêncio. O confronto aconteceu na quinta-feira. Gavin avançou um slide na apresentação. Em algum momento, a recuperação de sistemas críticos precisa poder ser passada adiante. Passei o olhar por ele. Passada para quem? Perguntei. Para uma liderança capaz de escalar isso. Olhei para Owen e depois para Gavin. Você não entrega algo crítico para quem não entende o risco. O sorriso de Gavin permaneceu intacto. É exatamente esse tipo de pensamento que faz empresas ficarem presas a uma pessoa só. Algumas pessoas evitaram encarar a situação. Owen se recostou, como quem assiste a uma discussão que não entende totalmente, mas já escolheu de que lado está. Naquele momento, achei que Gavin só queria impressioná-lo. Eu ainda não tinha percebido que ele estava construindo algo mais perigoso que influência. Ele estava criando permissão. Quando a segurança me acompanhou até a saída do andar de recuperação, o ambiente atrás de mim já tinha mudado. Não de forma barulhenta. E isso tornava tudo pior. Nenhum alarme disparando. Nenhum telefone tocando. Nada tinha desmoronado por completo. Mas é nas horas depois de uma madrugada dessas que a confiança é colocada à prova. E Owen tinha acabado de remover a única pessoa que sabia o que realmente estava estável e o que só continuava funcionando porque eu ainda estava ali observando. Eu já estava a caminho do elevador quando meu telefone vibrou. Nina, ele está pedindo o resumo da recuperação. Parei no meio do caminho. Uma segunda mensagem chegou quase no mesmo instante. Nina, ele não sabe por onde começa o processo de revisão final. Aquela sensação fria me atingiu na hora. Aquela sensação que aparece quando você entende que uma decisão ruim já está se espalhando mais rápido do que qualquer tentativa de controle. Minha mão apertou o telefone com mais força. E pela primeira vez naquela manhã, senti a humilhação pesar mais do que a raiva. Nina Kerr era a engenheira mais disciplinada da minha equipe. Ela só me escrevia quando algo realmente estava errado. Então, outra mensagem apareceu. Nina, eu disse a ele que você era quem estava mantendo tudo funcionando. Fiquei olhando para a tela. A mensagem seguinte chegou segundos depois. Nina, ele chamou isso de depender de uma pessoa só. Aquilo tinha a cara do Owen. A próxima mensagem já soava como algo que Gavin diria. Nina, Gavin disse, a liderança precisa modernizar a forma de passar o controle e reduzir a dependência de uma única pessoa. Mesmo parada no corredor, eu conseguia ouvir Gavin falando isso com calma, educação e uma lógica impecável. Ele tinha um talento raro para esconder o pânico atrás de linguagem corporativa, torcendo para que ninguém percebesse o que estava por trás. Então Nina mandou uma última mensagem. Nina. Ninguém na sala acreditou nele. Eles sabem que você salvou este andar. Aquela foi a primeira rachadura. Não porque alguém encontrou coragem de repente. Não porque alguém me defendeu por lealdade. Mas porque a verdade foi dita em voz alta, na frente das pessoas erradas, no momento exato em que o sistema ainda estava funcionando. Porque fui eu quem manteve o sistema de pé. Não voltei para o andar de cima. Não respondi. Não impedi que humilhassem a pessoa errada. A essa altura, a sala que Owen achava que controlava já tinha começado a mostrar para ele o que realmente tinha feito. No começo da tarde, eles deixaram de tratar minha demissão como uma decisão e passaram a tratá-la como uma formalidade. Era assim que empresas como a Oraline Systems se protegiam, não admitindo um erro grave, mas encontrando uma forma mais suave de descrevê-lo antes que o dano ficasse evidente demais para ser disfarçado. Às 11h18, meu celular vibrou com uma mensagem de alguém da auditoria interna que eu conhecia há anos. Verifique sua pasta criptografada. Apague depois de ler. Dentro havia uma captura de tela de um memorando que Victor Hale tinha acabado de enviar a um subcomitê do conselho. Revisão de continuidade pós-incidente. Avaliação imediata de exposição. A linguagem era elegante o suficiente para tranquilizar qualquer pessoa que nunca tivesse enfrentado uma madrugada em crise real. Fadiga da liderança. Conhecimento do sistema concentrado demais. Risco de depender de uma pessoa só.
Oportunidade de reestruturação de custos trabalhistas. Li uma vez. Depois, reli com mais atenção e abri o segundo anexo. Era uma nota de risco mais antiga, datada de 6 semanas antes. A remoção da supervisão da continuidade antes da estabilização completa da recuperação pode provocar uma sequência de interrupções em todas as operações interligadas. Estava tudo ali, claro, direto, impossível de interpretar errado. Victor já tinha visto aquele alerta antes do ataque. Ele mesmo havia aprovado. E agora ajudava a reescrever a narrativa para que parecesse que eu era o problema, e não a pessoa que impediu que o problema se tornasse visível. Abri meus arquivos. Cadeias de aprovação, limites de recuperação, mapas de escalonamento de clientes, aprovações de continuidade, gatilhos de risco que precisam ser levados ao conselho. Sistemas como os da Auraline Systems não entram em colapso de uma vez. Eles falham ao cruzar limites invisíveis, um após o outro, até que todos começam a fingir que não sabem onde o dano realmente começou. E, quando o risco ultrapassa certo ponto, a revisão executiva deveria ser acionada automaticamente, o que significava algo simples. Owen nunca deveria ter tido autoridade para me remover durante a estabilização ativa, sem que isso fosse comunicado imediatamente à gestão. Mas naquele momento, Gavin já estava ocupando meu lugar nas reuniões. Laia me encaminhou uma mensagem de alguém que ainda estava lá. Ele estava falando como se essa transição de liderança sempre tivesse sido dele. Claro que estava. Eles não apenas me tiraram da sala. Estavam tentando me transformar na justificativa para o que estava prestes a dar errado poucas horas depois da minha demissão. O sistema começou a devolver tudo aquilo que Owen, arrogante demais para entender, nunca chegou a compreender. Não aconteceu de uma vez. Isso teria sido mais fácil para eles. Um colapso completo daria aos executivos algo dramático para apontar. O que veio foi pior. Uma sequência de falhas precisas. Exatamente nos pontos que eu tinha mantido funcionando durante a noite com ajustes manuais e soluções temporárias. Às 10h41, o roteamento de remessas começou a atrasar entre 2 clusters de distribuição conectados. Às 10h57, uma fila que deveria ter sido zerada antes do amanhecer voltou a crescer. Às 11h08, o caminho de verificação de backup falhou por causa de uma incompatibilidade de autenticação que nunca deveria ter chegado até ali. Reconheci o padrão no instante em que vi os registros de horário. Aquilo não eram falhas aleatórias. Eram exatamente os pontos frágeis que eu mantive unidos tempo suficiente para garantir que a Auraline tivesse uma manhã. Laia me ligou de uma escada, com a voz baixa e apressada. Está se espalhando rápido. E está tão grave que Gavin está fingindo calma. Aquilo quase me fez sorrir. O que ele está dizendo? Que a documentação não estava clara e que estamos lidando com complexidade herdada. Claro, ele herdou a complexidade. Esse é o tipo de frase que alguém usa para aparecer no controle enquanto o chão desaparece sob os pés. Então, a voz dela baixou ainda mais. Um cliente importante já entrou em escalonamento. A equipe de vendas acabou de ser acionada. Pronto. Esse foi o momento em que a falha técnica virou dinheiro. Na Auraline Systems, as pessoas até podiam ignorar engenheiros exaustos. Eles não podiam simplesmente ignorar os atrasos nas entregas, os clientes irritados e a queda repentina na receita acontecendo em tempo real. Alguns segundos depois, ela acrescentou que as pessoas estavam dizendo que aquilo nunca teria acontecido se eu ainda estivesse na operação. Não respondi. Então ela continuou, dizendo que Victor havia orientado todos a tomarem cuidado com a comunicação interna e que ninguém podia usar a palavra travar. Olhei para as anotações de recuperação ainda abertas na minha tela. Aquilo não era vingança. Era o que acontece quando um homem despreparado remove o suporte errado de um sistema frágil, enquanto o outro, mais calculista ao lado dele, confunde discurso elegante com liderança. Laia soltou um suspiro fundo. Gavin acabou de entrar na ligação com o cliente e fez uma pausa antes de completar. Ele está piorando tudo. A essa altura, já não se tratava mais de eu ter sido demitida de forma injusta. Era uma empresa perdendo dinheiro a cada minuto, porque decidiu acreditar que competência podia ser substituída por confiança. Eu não precisava mais de intuição para entender Gavin.
Precisava de registros com data e hora. No fim da tarde, eu já tinha aberto todas as pastas que havia espelhado legalmente para revisão de continuidade. Registros de acesso, agendas, pedidos de autorização, notas de sucessão e atas de reuniões que muitos achavam que jamais seriam reunidas lado a lado. Gavin era cuidadoso em pessoa. Nos registros, nem tanto. O primeiro documento era simples. Um pedido de supervisão ampliada registrado 9 dias antes do ataque. Gavin solicitava visibilidade temporária sobre o controle do sistema em momentos críticos, alegando apoiar a escalabilidade da liderança. O pedido tinha sido encaminhado discretamente, fora do fluxo normal de recuperação. A segunda parte era ainda mais incômoda. Convites de calendário. Ele havia sido incluído em reuniões onde não deveria estar. Briefings de incidentes, revisões de recuperação, chamadas de risco com clientes. Não com frequência suficiente para parecer invasivo, mas o bastante para tornar sua presença algo comum em um trabalho que nunca foi dele. Então encontrei a mensagem enviada a Owen. Tinha sido mandada na noite anterior ao ataque, disfarçada de preocupação. Marina é extremamente competente, mas não tenho certeza se esse nível de pressão é sustentável para ela a longo prazo. Em algum momento, precisamos questionar se nosso modelo não depende de mais de uma única pessoa exausta. Li uma vez. Depois, reli com mais atenção. Em seguida, abri uma nota que Victor havia anexado a uma conversa sobre orçamento 2 dias antes. Se o momento fosse adequado, a transição de Gavin para a supervisão da continuidade poderia reduzir de forma significativa o risco de depender da diretoria. Era isso. Não era acaso nem mal entendido. Owen tomou a decisão sozinho, e tomou mal. Mas Gavin passou dias preparando o cenário para que, no momento em que eu demonstrasse cansaço, ele estivesse próximo o suficiente para transformar minha demissão em decisão de liderança. Era isso que tornava pessoas como ele perigosas. Eles constroem a justificativa antes mesmo de provocar a queda. Eu não enviei tudo de uma vez. Excesso de verdade dá espaço para que pessoas fracas finjam confusão em vez de assumir culpa. Então montei um dossiê mais direto, com uma linha do tempo resumida, capturas de tela selecionadas, encaminhamentos formais e apenas evidências suficientes para obrigar qualquer executivo sério a enxergar o que Gavin estava fazendo. Naquela manhã, Owen achou que tinha tomado a primeira grande decisão da carreira. Os registros mostravam outra coisa. Quando a mão dele tocou minha mesa, Gavin já estava começando a ocupar meu lugar. Grant Mercer me ligou às 4h06. Vi o nome dele acender na tela do meu celular, vibrar uma vez sobre a mesa e desaparecer. 1 minuto depois, a tela voltou a acender. Dessa vez, atendi. Por alguns segundos, nenhum de nós falou. Não por falha na ligação, mas porque homens como Grant Mercer não estão acostumados a iniciar conversas estando do lado errado de um desastre criado pela própria família. Quando ele finalmente falou, sua voz estava mais controlada do que eu esperava. Já fui informado. Recostei na cadeira. Então você sabe mais do que seu filho sabia hoje cedo. Houve uma pausa. Sei que houve um incidente durante a noite, disse ele com cuidado. Sei que a operação ainda estava em andamento. Sei que Owen a removeu durante um momento crítico, e sei que a situação piorou desde então. Ele escolhia cada palavra como se alguém do jurídico estivesse ouvindo, e provavelmente estava. O que mais você sabe? Perguntei depois de outra pausa. Sei que a exposição do cliente deixou de ser teórica. Ali estava. Não um pedido de desculpas, nem reconhecimento de culpa. Apenas a primeira frase honesta que alguém daquela família disse o dia inteiro. Grant abaixou um pouco a voz. Posso entrar? Quase ri. Naquela mesma manhã, o filho dele tinha ficado diante da minha mesa, ignorado 3 telas de alerta e assistido a segurança me retirar como se eu fosse o problema. Você perdeu o controle. Eu o avisei no momento em que ele mexeu no acesso errado. Ele não me interrompeu. Isso, mais do que qualquer coisa, mostrou o tamanho do problema. Não estou ligando para discutir isso, disse ele. Estou ligando porque preciso entender o que seria necessário para estabilizar o que já foi afetado. Não,
Respondi em voz baixa. Você está ligando porque finalmente entendeu o que aconteceu ontem à noite. Houve silêncio. Então, pela primeira vez, percebi cansaço na voz dele. Marina. Encerrei a ligação antes que ele pudesse transformar meu nome em negociação. A essa altura, o problema já tinha virado consequência. E pela primeira vez naquele dia, ninguém da família Mercer estava ligando para dar ordens. Estavam ligando para saber se eu ainda aceitaria salvar o que eles entregaram ao filho para destruir. A proposta chegou menos de 1 hora depois da ligação de Grant. Não veio diretamente dele. Era apresentada como uma transição confidencial, ligada ao departamento jurídico. Claro que era. Abri o anexo e li devagar. Depois, reli com a atenção que reservo para cláusulas perigosas escondidas em contratos. O pacote era tão generoso que quase suavizava o insulto. Um cargo ampliado, aumento significativo de salário, autoridade direta sobre as operações de recuperação, visibilidade junto ao conselho, retorno imediato. E por trás de tudo isso, os termos reais. Owen seria temporariamente afastado das decisões operacionais públicas. Não seria removido nem responsabilizado. Apenas tirado um pouco de cena até que o pânico diminuísse. Victor permaneceria no cargo para garantir a continuidade da disciplina financeira. Claro que permaneceria. E Gavin seria analisado como parte de uma estrutura mais ampla de transição interna. Analisado, não exposto, não afastado do acesso, não nomeado diretamente pelo que fez, apenas protegido pela mesma linguagem suave que empresas usam quando querem preservar as pessoas certas da verdade. Uma segunda página veio do conselho. Acreditamos que os interesses da empresa são melhor atendidos com estabilidade, continuidade e uma transição interna bem conduzida. Não há necessidade de escalonamento desnecessário de registros se este assunto puder ser resolvido de forma privada. Não há necessidade de escalonamento desnecessário de registros. Soltei as páginas e fiquei olhando para elas. Eles tinham visto as perdas, os alertas, os registros de horário, as manobras, a tentativa de me transformar na explicação para um dano que eles mesmos causaram. E ainda assim, o que mais queriam não era justiça. Era atravessar aquilo sem sofrer consequências. Então respondi com uma única frase. Não voltarei para proteger as pessoas que causaram o dano, impedindo que sejam vistas ao lado dele. E encerrei o processo. Eles não queriam meu retorno porque finalmente reconheceram meu valor. Queriam porque precisavam de alguém competente o suficiente para salvar a empresa, enquanto os homens que a prejudicaram mantinham suas reputações intactas. Adrian Wren não me procurou por pena. Esse foi o primeiro motivo para eu aceitar a reunião. Pessoas como Adrian não desperdiçam compaixão com quem não podem usar. E naquele momento, eu confiava muito mais nisso do que nas palavras repentinas da Oraline Systems sobre gratidão e arrependimento. Quando entrei na North Spire Dynamics, ele já tinha analisado tudo. O dossiê, a demissão, o processo de recuperação, os limites de alerta, a exposição do cliente, as movimentações internas. O exato momento em que a Oraline Systems confundiu política com resiliência. Adrian fechou a pasta e foi direto. Isso não é uma disputa interna. Ele disse que era uma abertura de mercado. Foi a frase mais clara que ouvi desde que Owen Mercer bateu na minha mesa. A North Spire agiu com rapidez. Me deram um orçamento para montar a equipe, suporte jurídico e algo que nunca foi dito em voz alta, mas ficou implícito. Liberdade para construir tudo da forma correta. Sem Gavin tentando tomar crédito. Sem Owen confundindo cargo com competência. Sem Victor tentando transformar risco em corte de custo. O que construí ali não foi vingança. Foi a versão que a Oraline Systems deveria ter buscado desde o início. Recuperação mais ágil, escalonamento mais direto, continuidade mais sólida e proteções ao cliente que não dependiam de alguém exausto sustentando tudo durante a madrugada. Quando a North Spire lançou a solução no mercado, a reação foi discreta no começo. Depois, veio de uma vez. Um cliente pediu revisão de transição. Outro transferiu parte das operações. Um terceiro deixou de fingir que a Oraline Systems
ainda era a opção mais segura. A essa altura, o discurso de Gavin sobre modernização já tinha desmoronado diante dos resultados. Owen ainda mantinha um título, mas parecia mais uma placa antiga, pendurada em um prédio em decadência. E quando a North Spire avançou sobre a Oraline Systems, entendi algo simples. Eu não era mais a profissional que eles demitiram esperando que um dia voltasse. Eu tinha me tornado o motivo pelo qual os clientes deles começaram a escolher outra empresa. A aquisição da Oraline Systems pela North Spire foi concluída em uma manhã de quinta-feira tão silenciosa que quase parecia respeitosa. Sem gritos, sem manchetes dramáticas, apenas assinaturas, transferência de autoridade e aquele silêncio que toma conta quando todos percebem que o futuro já mudou. Owen Mercer perdeu a autoridade operacional naquele mesmo dia. Não de forma simbólica, perdeu de verdade. Seu acesso à supervisão dos sistemas principais foi revogado, junto com a última chance real de assumir algo relevante dentro da empresa que seu pai um dia acreditou que seria dele. Gavin resistiu por mais 6 horas. Tempo suficiente para participar de uma reunião de transição e entender que o cargo que ele tentou conquistar com tanto cuidado já não precisava mais dele. Sem Owen para se esconder. Sem Victor para suavizar o discurso. Sem o ambiente político para protegê-lo dos registros. Victor foi removido de todas as aprovações relacionadas à equipe, planejamento de continuidade ou decisões de risco do sistema. Só depois disso, Adrian me levou de volta ao prédio. Quando entrei novamente pela porta principal da Oraline Systems, ninguém chamou a segurança. Ninguém pediu meu crachá. A recepcionista já estava de pé antes mesmo de eu chegar ao balcão. O andar de recuperação parecia menor do que eu lembrava. Ou talvez eu simplesmente tivesse deixado de enxergá-lo como um lugar capaz de exercer poder sobre mim. Adrian me encontrou ao lado da mesma fileira de monitores onde minha pior noite ali tinha terminado. Ele me entregou uma pasta fina. Recomendações de retenção, disse. Pessoas, sistemas, áreas, o que permanece, o que sai, em quem ainda é possível confiar. Do outro lado da sala, atrás do vidro, Gavin estava no antigo posto. Não trabalhava mais, apenas aguardava. Pela primeira vez desde que o conhecia, ele não tinha palavras para se proteger. Essa parte Adrian deixou comigo. Olhei através do vidro para o homem que passou dias preparando minha queda e disse a única coisa que ainda importava. Eu poderia ter salvado os sistemas deles, mas não estou mais disposta a salvar as desculpas deles. A Oraline certa vez deu poder às pessoas mais barulhentas da sala e chamou isso de liderança. A North Spire entregou o comando a quem já havia provado que conseguia sustentá-lo sem precisar de reconhecimento. Esta é uma narrativa ficcional inspirada em conflitos reais, criada a partir de falhas humanas comuns e lições difíceis, não de uma pessoa específica. Mas há uma verdade nela que é real. A arrogância pode destruir em pouco tempo o que a competência silenciosa levou anos para construir. Quando uma empresa demite a pessoa errada, a perda nunca é só técnica, é moral. A maior lição dessa história é que competência silenciosa nem sempre é reconhecida no momento certo, mas isso não diminui o seu valor, apenas revela o ambiente em que ela está inserida. Marina sustentou uma estrutura inteira, sem depender de validação externa, enquanto outros usavam discurso para simular liderança. Em ambientes assim, quem faz de verdade muitas vezes se torna invisível até o momento em que deixa de fazer. E é exatamente nesse ponto que o sistema revela sua fragilidade. Saber a hora de sair, mais do que insistir em ser reconhecido, é uma forma de inteligência estratégica. Permanecer em um lugar que distorce mérito pode custar mais do que qualquer demissão injusta. No fim, não se trata apenas de resistir, mas de escolher onde sua competência será respeitada e não explorada. A história expõe algo desconfortável. Estruturas de poder nem sempre premiam quem sustenta resultados, mas quem sabe se posicionar politicamente dentro delas. Marina não perdeu espaço por falta de capacidade, mas porque outros entenderam como moldar narrativas antes que a verdade se tornasse evidente. Isso revela uma realidade dura,
Competência sem estratégia pode ser vulnerável. Ao mesmo tempo, também mostra que o tempo é um fator implacável. Decisões erradas, quando baseadas em ego ou aparência, cobram seu preço inevitavelmente. O colapso não veio como vingança, mas como consequência natural de remover quem realmente entendia o sistema. E talvez o ponto mais profundo seja esse. Não é sobre ser insubstituível, mas sobre perceber quando estão tentando substituir valor por conveniência. Agora me diz, você já passou por uma situação em que sua competência era essencial, mas tratada como substituível? Se você tivesse o poder de Marina naquele momento final, escolheria restaurar o sistema ou deixar que ele revelasse suas próprias falhas? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se essa história te fez pensar diferente, já deixa o like e se inscreve no canal, porque é assim que você garante mais conteúdos que realmente mexem com a forma como você enxerga o jogo.